Boa noite, amada igreja. Vamos ficar em pé e vamos dar início ao culto solene do nosso Senhor Deus. Vamos iniciar a leitura do Didaquê, livro este escrito pelos apóstolos, né? E tem um delay, irmão. Tem um delay. Vamos todos que está impresso no folhetim, eu vou lendo primeiro e os irmãos por enquanto só vão acompanhando. Dessa vez é o capítulo 3 do Didaquê, repetindo o livro este que os apóstolos escreveram e que é riquíssimo, né, e bíblico. Vamos lá, capítulo 3 de Didaquê, contra a paixão e a idolatria. Advertências contra a paixão e a idolatria. Meu filho, evita tudo que é o mal e semelhante ao mal. Não sejas odiento, pois o ódio conduz à morte. Nem ciumento, nem brigalhão ou provocador, pois de tudo isso nasceu os homicidas. Meu filho, não sejas cobiçoso de mulheres, pois a cobiça conduz à fornicação. Evita a obscenidade e os maus olhares, pois de tudo isto nascem os adúlteros. Meu filho, não sejas dado à adivinhação, pois elas conduz à idolatria. Abstente também da encantação, feitiçaria, e da astrologia, e da purificações. E nem procures ver ou ouvir entender estas coisas, pois tudo isto origina a idolatria. Meu filho, não sejas mentiroso, pois a mentira conduz ao roubo. Não sejas avarento, ao ponto cobiçoso de fama, pois tudo isto origina o roubo. Meu filho, não sejas furioso, pois isto conduz à blasfêmia. Não sejas insolente, nem malvado, pois tudo isso origina a blasfêmia. Sê antes manso, pois mansos possuirão a terra. Seja longânime, misericordioso, sem falsidade, tranquilo e bom. Guarda com toda reverência a instrução ouvida. Não te eleves a ti mesmo e não entregues o teu coração à insolência. Não vivas com os grandes, mas com os justos e humildes. Tu aceitarás os conhecimentos da vida como sendo bons, sabendo que a Deus nada daquilo que acontece é estranho. Sabe as palavras dos apóstolos no livro do Didaquê? Né? Vamos, nesse momento de contrição, vamos abaixar nossas cabeças, vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, Todo-Poderoso, Senhor Jesus, Deus de toda honra, toda glória, todo louvor, meu Pai. Deus soberano, Deus majestoso, Senhor Jesus, obrigado por trazer aqui na nossa casa de oração, na Tua casa de oração, Senhor Jesus, nos fazendo, Senhor Jesus, presente, Senhor Deus, para Te louvar, para Te agradecer, meu Pai. Faz, Senhor Jesus, com que esse culto seja somente aquilo que Tu queres, aquilo que Tu ordenou, segundo as Tuas Escrituras, meu Pai. Só venha nos dar arrependimento diário, meu Pai, que só venha quebrantar nossos corações, pois sabemos o quão imundo nós somos, Senhor Jesus. Pois sabemos, meu Deus, o quão terríveis nós somos sem Ti, meu Pai. Que o Senhor venha nos perdoar, Senhor Jesus, nos dar perdão, Senhor Jesus, pelo aquilo que falamos, dissemos e pensamos, Senhor Jesus, que vai contra a Tua vontade, meu Pai. Que o Senhor venha nos dar força, Senhor Jesus, para vencer esse mundo, para vencer o pecado, para vencer nós mesmos, Senhor Jesus. Nós bem sabemos que se for depender de nossas próprias forças, nós já somos fracassados, Senhor Jesus. Que o Senhor venha, Senhor Deus, a estar conosco, meu Pai, dia após dia, Senhor Jesus, pois sabemos que as dificuldades vêm, o mundo vem,
as nossas vontades vêm, mas o Senhor, meu Pai, pode nos livrar e nos livrará se for da Tua vontade, Senhor Jesus. Receba esse culto como um aroma suave em Tuas narinas, que tudo que acontecerá aqui seja do jeito que Tu queres, mediante as Tuas Escrituras, Senhor Jesus. Amém. Vamos recitar o Salmo número 51, 17, que está impresso no boletim. Salmo 51, 17. À medida que eu for lendo, os irmãos vão repetindo. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Coração compungido e contrito. Não o desprezarás, ó Deus. Amém. Pode sentar, igreja. Vamos entoar um corinho. Tu és soberano. Chama o irmão Mike. O louvemos, irmãos. Louvor, Tu és soberano. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, Tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Amém. Vamos ficar em pé em respeito à palavra de Deus. Vamos continuar a leitura bíblica que estamos dando continuidade em Levítico capítulo 5. Pela manhã nós lemos o capítulo 4, agora o capítulo 5. A versão é ARA, a Almeida Revista Atualizada. É a leitura responsiva, os irmãos vão lendo os versículos pares e eu os versículos ímpares. Diz assim: quando alguém pecar nisto, tendo ouvido a voz da imprecação, sendo testemunha de fato, por ter visto ou sabido, e contudo não o revelar, levará a sua iniquidade. Ou quando tocar a imundícia de um homem, seja qual for a imundícia, com que se faça imundo, e lhe for oculto, e o souber depois, será culpado. Versículo 5: será, pois, que sendo culpado numa destas coisas, confessará aquilo que pecou.
7. Se as suas posses não lhe permitirem trazer uma cordeira, trará ao Senhor como oferta pela culpa, pelo pecado que cometeu. 2 rolas ou 2 pombinhos, um como oferta pelo pecado e o outro como holocausto. Nove, do sangue da oferta pelo pecado, aspergirá sobre a parede do altar, e o restante do sangue far-lo-á correr à base do altar, é a oferta pelo pecado. Onze, porém, se as suas posses não lhe permitirem trazer 2 rolas ou 2 pombinhos, então aquele que pecou trará a sua oferta, a 10ª parte de uma efa de flor de farinha, como oferta pelo pecado. Não lhes deitará azeite, nem lhe porá em cima incenso, pois a oferta pelo pecado. Assim o sacerdote por ele fará oferta pelo pecado que cometeu em algumas dessas coisas e lhe será perdoado o restante do sacerdote como a oferta de manjares. Quando alguém cometer ofensas e pecar por ignorância nas coisas sagradas do Senhor, então trará ao Senhor por oferta de rebanho um carneiro sem defeito, conforme a tua avaliação, em ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário, como oferta pela culpa. Versículo 17, Levítico 5. E se alguma pessoa pecar e fizer contra algum de todos os mandamentos do Senhor, aquilo que se não deve fazer, ainda que não soubesse, contudo, será culpado e levará a sua iniquidade. Versículo 19, oferta pela culpa certamente se tornou culpado ao Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Vamos entoar mais um louvor, e dessa vez o cantor cristão número 1, Antífona, chamou o irmão Mike à frente. Peço que os amados irmãos cantem comigo, cantor cristão, hino de número 1, Antífona. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, da graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia.
A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Amém. Nesse momento de intercessão, eu chamo o presbítero Laurindo para fazer as seguintes orações escritas no boletim. Saúdo toda a igreja em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Oremos. Senhor nosso Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez para suplicar as Tuas bênçãos, Senhor. Esta igreja, Senhor, carece que o Senhor nos dê alento. Esta igreja, Senhor, carece que o Senhor nos desperte para a Tua palavra, Senhor. Pois nós negligenciamos a Tua palavra, Senhor. Una-nos, Senhor. Faça com que haja irmandade entre os servos Teus, meu Deus. Dê-lhes o alento, Senhor, necessário para se dirigir a esta igreja nos momentos em que Te adoramos, Senhor. Nos momentos sagrados em que suplicamos as Tuas bênçãos e ao mesmo tempo em que agradecemos tudo aquilo que o Senhor nos tem dado. Ó meu Deus, ó Pai amado, olha por nós, Senhor, que estamos aqui suplicando, que estamos aqui, Senhor, conscientes de que somos pecadores. Estamos aqui, Senhor, sabendo que não merecemos a Tua graça, a Tua bênção, mas confiantes na Tua misericórdia, Senhor, que não tem tamanho, que não tem fim e que se renova a cada manhã. Nós, cabisbaixos, Senhor, arrependidos, suplicamos. Nos perdoa, Senhor. Que verdadeiramente, Senhor, sintamos nos nossos corações o arrependimento que vem de Ti, porque nós não temos força para nada, Senhor. Nós não somos capazes de coisa alguma, senão de tudo aquilo que vem de Ti. Senhor Deus, nos revela a cada momento, Senhor, o nosso dever para contigo, os nossos deveres para com os irmãos, os demais servos desta igreja e de outras igrejas. Nos dê, Senhor, nos nossos corações, a certeza de que estamos fazendo certo. Se não, Senhor, nos corrija, nos disciplina, Senhor, conforme seja a Tua santa vontade. Deus amado, queremos neste momento de intercessão Te agradecer também por esta igreja, Senhor, na pessoa do pastor Jorge, que o Senhor colocou aqui para dirigir este rebanho. Ainda, Senhor, que ele esteja dirigindo outros rebanhos, como o de Teresina e o de Caruaru, no Ceará. Sabemos, Senhor, que a responsabilidade é grande, que ele está sobrecarregado, Senhor, mas o seu fardo sempre é leve, porque o Senhor está com ele. Senhor Deus, Te agradecemos por ele e pela sua família, Senhor, na pessoa da sua esposa e de seus filhos. Abençoa, Senhor, da mesma forma aqueles amigos, parentes ou outros que o circuncindam, Senhor. Aqueles que eles ajudam no seu ministério. Queremos, Senhor, ainda, em nome desta igreja, Te agradecer pelo presbítero Diego, Senhor. Que o Senhor lhe dê toda a saúde, toda a segurança, a inteligência e a sabedoria peculiar, que o Senhor aumente cada vez mais, Senhor,
esta inteligência, essa sabedoria, para que ele pregue com sinceridade a tua palavra e que ela seja, Senhor, poderosa a ponto de converter a todos que a ouvem. Abençoa, Senhor, este jovem que tanto faz pela tua igreja. Te peço também, Senhor, perdão pelos meus pecados, que o Senhor me dê também, Senhor, a inteligência, a sabedoria necessária para que eu me dirija a esta igreja e às demais igrejas, pregando a tua palavra, Senhor. E aonde quer que eu vá, aonde quer que eu me dirija, Senhor, e que tiver oportunidade, nos momentos, Senhor, oportunos ou não, que eu seja capaz de pregar a tua palavra, Senhor, que eu seja o teu instrumento. Abençoa, Senhor, a mim, a minha família, os meus filhos, os meus vizinhos e a todos aqueles que estão ao meu derredor. Pai amado, eu te peço pelas autoridades que dirigem este país, este estado e esta cidade, que o Senhor lhes dê a sabedoria necessária também para que eles cumpram com fidelidade o papel que o Senhor lhes confiou, pois sabemos que eles estão ali porque o Senhor os colocou ali, no poder para dirigir essa palavra. Que eles sejam sinceros, Senhor. Arranca do coração deles, Senhor, toda a corrupção, toda a desonestidade, todo mau pensamento e tudo a ganância, Senhor, que advém do poder que eles detêm. Que eles possam ser sinceros no seu mandato, na sua jornada. Ainda, Senhor, por aqueles que não conhecem a tua palavra, nossos vizinhos, nossos amigos, nossos companheiros de trabalho, aqueles também, Senhor, que estão neste bairro, próximo a esta igreja, e que não conhecem a tua palavra. Modifica, Senhor, o seu coração, que eles possam ter a vontade de te servir, que eles possam estar aqui, Senhor, conosco, glorificando e honrando a tua palavra. Em nome de Jesus, o teu Filho amado, oramos para todo sempre. Amém. Nesse momento de ofertório, eu peço que abram em 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7. Diz assim: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Quem trouxe seus dízimos e ofertas, depositem no cofre da igreja. Peço que o irmão Mike esteja orando pelos dízimos e ofertas recolhidas e pela pregação da palavra que logo após estará com o presbítero Diego. Oremos. Santíssimo Deus e Pai, Deus Todo-Poderoso, te agradeço pelas ofertas que aqui foram depositadas, ó Pai, que esta oferta tenha sido utilizada para a tua obra, para o teu trabalho, Senhor. Peço, ó Pai, abençoe cada irmão dessa igreja, aqueles que contribuíram e os que não puderam contribuir também, Pai. Santíssimo Deus, te peço pela pregação que irá ser ministrada agora pelo Diego. Que o Senhor possa estar trabalhando na mente do presbítero para que ele venha trazer a mensagem da forma mais clara possível, que a tua palavra não se aplicar na nossa vida. Eu te peço para a cabeça do teu Filho amado Jesus. Amém. Oi, som. Boa noite, amados irmãos. Boa noite, amada igreja, a qual o Senhor Jesus Cristo resgatou através do seu sangue remidor e que nos libertou das amarras do pecado. Também saudamos a todos os que estão nesse momento acompanhando este culto solene pela
à rede mundial de computadores, aos irmãos de Caruaru, aos irmãos de Manaus. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. Amados irmãos, nós vamos finalizar hoje o último livro do Antigo Testamento, a qual o profeta Malaquias foi usado pelo próprio Deus para transmitir a mensagem dele para o povo, o seu povo, o povo de Israel. E hoje iremos finalizar este livro, a qual as oportunidades que Deus nos deu de nós estarmos aqui pregando. E acredito que os irmãos que puderam acompanhar desde o início têm visto a sentença a qual Deus colocou sobre a nação de Israel pela sua desobediência, por prestar um culto falso, por não dar o que era devido a Deus e o que Deus requeria, a qual Deus havia instituído na sua palavra, e o povo estava desobedecendo, dando as migalhas a Deus. E na última oportunidade em que nós estivemos aqui pregando esta mensagem do profeta Malaquias, nós falamos sobre a diferença do perverso e do justo. E continuando nesse mesmo contexto, essa noite, o profeta Malaquias fala, usado pela boca do próprio Deus, fala ao povo dando a sua última sentença. Aqui nós podemos ver que o pano de fundo a qual foi escrito este livro, estas profecias do profeta Malaquias, foi de um julgamento, de uma audiência, de um tribunal. E aqui nós nos deparamos agora na última audiência. Nós nos deparamos agora no julgamento final, a qual durante várias réplicas e tréplicas entre o povo questionando a Deus e Deus mostrando para o povo os seus erros e as suas falhas, aqui nós nos deparamos agora com Deus dando as suas últimas palavras ao seu povo através do profeta Malaquias. Peço aos amados irmãos que se coloquem de pé e façamos a leitura de Malaquias, capítulo 4, versículo do 1 ao 6. Malaquias, capítulo 4, verso do 1 ao 6. Diz assim a palavra do Senhor, os irmãos acompanhem a leitura com atenção. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, Pai, nesse momento em que teu povo se reúne nesta santa casa de oração, nós te conclamamos, nós te pedimos, te suplicamos,
que tu venha ao nosso favor com teu Santo Espírito, trabalhar no coração de cada um aqui presente, de cada um que estás a ouvir esta mensagem. Que o teu Santo Espírito abra os olhos, abra os ouvidos, abra a mente, para que a tua palavra, que é viva e eficaz, venha fazer morada na vida de cada um. Senhor, Deus amado, Deus altíssimo, que tu, ó Pai, seja exaltado, que tu, ó Pai, seja glorificado em nossas vidas, em nosso ser, através dos nossos atos. Que essa noite o teu nome seja acima de todo e qualquer outro nome. Que o teu nome seja entoado, que teu nome seja exaltado, para a honra e glória do teu Filho amado Jesus Cristo. É que nós te pedimos para todos sempre. Amém. Poder sentar, irmãos. Amados irmãos, como nós fizemos uma breve introdução geral, e dando continuidade à segunda parte da introdução, Deus, durante todo esse livro do profeta Malaquias, ele já tinha feito várias reuniões com o seu povo, já tinha ouvido o seu povo sobre várias circunstâncias, chamou e conclamou o povo à obediência, chamou e conclamou aos sacerdotes para fazer o trabalho de maneira digna, chamou o povo para trazer as ofertas que lhe eram devidas, não as carniças, não as sobras, não os restos, mas Deus estava requerendo que o povo de Israel fosse um povo verdadeiro no seu modo de cultuar. O que Deus estava querendo não era que o povo inventasse novas modas, o que Deus estava querendo era que o povo fosse obediente, porque Deus já havia prescrito ao povo a maneira correta que ele queria ser cultuado. E o povo, mesmo com tantos puxões de orelhas que Deus ali estava dando neles, eles sempre tinham uma resposta ou um questionamento para com Deus. Sempre o povo tinha uma desculpa a dar a Deus. Nós vimos nesse livro do profeta Malaquias, nos seus 4 capítulos, nós vimos que toda vez que Deus chamava a atenção do seu povo, o povo dava uma resposta, tinha algo a retrucar a Deus. No versículo 2 do capítulo 1, quando Deus falou que aquele povo não estava amando a Ele como era para Ele ser amado, e eles responderam, eles jogaram a seguinte pergunta a Deus: em que o Senhor tem nos amado? Que amor é esse que tu tens para conosco, que nós temos uma vida de desgraça, nós temos vivido, as nossas plantações e as nossas colheitas têm sido ruins? Que amor é esse em que nos tens amado? No versículo 6 do capítulo 1, eles dizem: que desprezamos o teu nome? Em que te havemos profanado? Porque não olhas nem aceitas com prazer nossas ofertas? No versículo 13, versículo 14 do capítulo 2. Em que nós enfadamos a ti, ó Deus? Versículo 17 do capítulo 2. Em que havemos de tornar? Versículo 7 do capítulo 3. Em que te roubamos? Quando Deus falou ao povo que o povo estava roubando nos dízimos e ofertas, eles retrucaram a Deus dizendo: em que nós te roubamos? E Deus respondeu: nos dízimos e nas ofertas. No versículo 13: que temos falado contra ti? O povo sempre deu uma desculpa, nunca escutou as advertências que Deus dava.
sempre tinha uma desculpa. O povo já chegou, o povo de Israel, como nós vimos no capítulo 3, chegou ao ponto de colocar a Deus como culpado, de culpar a Deus. Chamaram Deus de injusto. No versículo 17 do capítulo 3, quando eles disseram assim: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, dizendo que Deus é injusto, que os ímpios estavam prosperando, vivendo uma vida próspera, enquanto eles, que eram servos de Deus, estavam vivendo uma vida de perseguição, uma vida de pobreza, uma vida de miséria. Eles estavam olhando para a vida dos outros e estavam declarando como Deus injusto. Chamaram Deus de imoral. No versículo 17 ainda do capítulo 3, ele disse que é desses que Deus gosta, porque eles achavam que Deus não iria punir os ímpios, porque eles achavam que eles estavam vivendo uma vida próspera, mesmo blasfemando contra Deus, vivendo uma vida totalmente desregrada, mas vivendo uma vida feliz, uma vida alegre, uma vida de bens, de posses. E eles achavam que aquelas pessoas tinham o favor de Deus. Até disseram que Deus era omisso. Nesse mesmo versículo 17 do capítulo 3, eles disseram com um tom de zombaria: onde está o Deus do juízo? Onde está o Deus que irá punir aqueles que não lhe servem, aqueles que não lhe seguem, aqueles que blasfemam contra ele? Só, meus amados irmãos, Eclesiastes capítulo 3 nos diz que tudo acontece no tempo de Deus. Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de chorar, há tempo de se alegrar, há tempo de juízo e há tempo de salvação, há tempo de punição também. E chega aqui o dia da última oportunidade, podemos dizer, num cenário de julgamento, uma última audiência, onde Deus, além de ser o juiz, é a testemunha contra o povo de Israel. Como nós vimos em sermões passados, onde Deus, no cenário de julgamento, Ele é testemunha e também é o juiz. O dia do juízo ocorrerá quando menos se espera. O dia do juízo é algo inevitável, e o dia do juízo será algo que ninguém poderá escapar. Olhando agora, depois desta introdução, olhando para o que Deus tem a nos falar, assim como Ele falou para a nação de Israel através do profeta Malaquias. No versículo 1 do capítulo 4, nós vemos aqui que o ímpio receberá a justa medida da sua condenação. O ímpio receberá a sua retribuição, o dia da retribuição do ímpio. Observe o que diz aí o versículo 1 do capítulo 4 de Malaquias. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Aqui nós vemos Jesus
sendo juiz, Deus julgando os ímpios e dando o veredito final contra os ímpios. O veredito que é a destruição daqueles que vivem uma vida de impiedade, a destruição daqueles que vivem uma vida desregrada, daqueles que vivem uma vida de desobediência a Deus. Para os justos, Deus é fogo, mas é um fogo do ourives. O ourives, ele utiliza o fogo para purificar e tirar as impurezas do ouro, deixando aquele ouro mais puro. Para nós, Deus, ele é um fogo de ourives, um fogo que restaura, um fogo que purifica, um fogo que nos santifica. Para os ímpios, Deus, ele é um fogo destruidor. Ele é um fogo de fornalha, um fogo de fornalha que destrói. O dia do juízo ele vai arder como fornalha. Os ímpios serão como restolho. O que é o restolho? Restolhos são restos de palha, restos de árvore, a qual não tem proveito nenhum, a qual o dono da terra, para deixar o seu campo limpo, ele lança ao fogo. Depois dele ciscar, depois dele limpar ali o terreno, aquelas folhas mortas, aquele resto de galho, ele joga ao fogo para limpar ali o terreno. Assim é Deus. Hebreus capítulo 12, versículo 29. Hebreus capítulo 12, versículo 29 diz que nosso Deus é um fogo consumidor. Nosso Deus é um fogo consumidor. Não ficará dos ímpios nem raiz nem ramos. Não haverá mais esperança. Quando a raiz de uma árvore ela é destruída, toda a árvore morre. A planta não pode mais brotar, a planta não pode mais vicejar. Ficar sem raiz nem ramo significa que os ímpios serão completamente apagados. Ou seja, a memória e a posteridade deles serão destruídas. Meus irmãos, aqui, como nós já vimos em sermões passados do profeta Malaquias, o dia do juízo não será um momento de apelação, será um momento do juízo. Não será um momento mais de buscar absolvição. O momento de absolvição, o momento de você ser absolvido do julgamento de Deus é agora. O momento de se arrepender é agora. O momento de buscar uma nova vida, de buscar a Cristo, de buscar aumentar a fé e de glorificar a Deus através de um bom testemunho é agora. Não adiantará no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltar para julgar os vivos e os mortos. Não adiantará mais nada. Ele já virá com a sentença fechada para cada um. Os bodes à sua esquerda e as ovelhas à sua direita, que adentrarão o lar celestial que Deus preparou. Não será momento mais de arrependimento. A sentença ela é inapelável. É um julgamento irrecorrível, não tem mais como recorrer. Não tem mais instâncias superiores. Não será como aquele filme Alto da Compadecida, que no meio do juízo,
Aquele pobre, coitado, apelou, não terá mais quem o defenda. Nosso advogado está trabalhando hoje, que é Jesus Cristo, para nos salvar. E observe que o versículo 1 ainda diz que a destruição, o veredito final, ele vai demonstrar a destruição universal dos ímpios. Todos os soberbos, olha aí o que diz o versículo 1. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O que era que o povo, no tempo de Malaquias, falava dos perversos, dos ímpios? Que eles eram felizes, que eles viviam uma vida feliz. Eles tinham esse pensamento. Eles pensavam que tentavam a Deus, desobedeciam a Deus e podiam fugir de Deus. Só, meus irmãos, que aqui esta palavra, que o próprio Deus fala através de Malaquias, diz que ninguém escapará impune do juízo de Deus. Ninguém escapará impune do juízo de Deus. Ninguém vai poder se esconder de Deus. Ninguém poderá subornar o juiz, nem mudar a sentença, como se faz nos julgamentos humanos. Deus vai julgar o segredo do seu coração. Deus irá julgar o pecado do seu coração, o pecado das suas ações e o pecado do seu coração serão igualmente julgados por Deus. E observe, meus irmãos, que Deus ele vai fazer uma faxina no mais íntimo do seu coração. Os soberbos serão condenados. O que é a soberba? Ele fala aqui que os soberbos serão condenados. E o que é a soberba? A soberba é um sentimento, meus irmãos, que pode ficar escondido no mais interior do seu coração, o mais interior da sua alma. Pode estar escondido atrás de fachadas, de máscaras. É um sentimento íntimo, é um sentimento seu, que só Deus conhece, porque Ele conhece o seu coração. E também Deus vai condenar os que cometem perversidade. Perversidade é uma vida desregrada, de uma desobediência, de afronta, de uma vida imoral. Vivemos, meus irmãos, atualmente, no reino do prazer, onde nós buscamos ter prazer em tudo. Nós só pensamos no agora. Nós só pensamos no momento. Nós só pensamos no presente. Mas nós iremos comparecer no futuro muito próximo, diante do tribunal de Deus. Diante do tribunal de Deus para dar contas das nossas vidas. Nós vamos prestar contas diante de Deus. Partindo desse princípio ao qual Deus fala sobre o julgamento dos ímpios, a partir do versículo 2 ao versículo 3,
ele fala sobre o que o justo irá receber no dia do juízo. O que o justo irá receber na vinda do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler novamente o versículo 2 e o versículo 3. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Pisareis os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, o dia do juízo trará luz para a vida dos justos. O dia do juízo será um dia claro, um dia radiante. Você não pode temer a segunda vinda de Cristo. O crente que é crente, ele está desejoso, ansioso para que Jesus Cristo volte. O crente que é crente, ele não teme o dia do juízo, porque ele sabe em quem tem crido, porque ele sabe e está bem certo que é poderoso para guardar o tesouro até o dia final. Quem é? Cristo. Para nós, Deus aqui nos fala, para os justos, aqueles que me obedecem, aqueles que se alegram em mim, aqueles que em meio às dificuldades estão dando graças, dando glórias, aqueles que têm dado o seu melhor em me cultuar, aqueles que têm sido verdadeiros adoradores, nascerá o sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas, nos seus raios. A maior recompensa que nós podemos ter, meus irmãos, é o próprio Deus. A nossa maior riqueza é Deus. A nossa maior alegria é Deus. A nossa justiça é Deus. Ele é a maior herança daqueles que serão salvos. Deus será para os justos naquele dia de juízo o sol da justiça. Estamos nesse momento no período noturno, à noite. A noite nos remete a um local de trevas, a um local de escuridão. Mas logo mais, ao amanhecer, o sol vem irradiante, rompendo a luz, rompendo com sua luz as trevas, trazendo o que? Claridade, trazendo o que? Trazendo vida. O sol para o nosso planeta Terra é fonte de vida. O sol para o nosso planeta, ele traz calor. Ele mantém a superfície do nosso planeta numa temperatura ideal para que haja vida. E Deus, aqui, está dizendo que Ele é nosso sol, que Ele é o nosso escudo. Abram aí no Salmo 84. Salmo 84, versículo 11. Salmo 84, versículo 11. Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dá graça e glória. Nenhum bem sonega aos que andam retamente. O Senhor, Ele é sol e escudo.
Deus, Ele é, meus irmãos, a nossa luz perpétua. Isaías, capítulo 60, versículo 19. Isaías, capítulo 60, versículo 19, diz assim: Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com seu resplendor a lua te alumiará. Mas o Senhor será a tua luz perpétua, e o teu Deus a tua glória. Meus irmãos, trevas e medo nunca mais estarão presentes em nossas vidas. O pecado não mais nos afligirá, porque Deus vem como o sol da justiça. A justiça de Deus é a justiça nossa. Seremos como Ele é. Cristo, em muitas passagens da Bíblia, é comparado e dito que Ele é a luz do mundo. Cristo é a fonte de luz. Cristo é a fonte da vida. Cristo é a fonte da justiça. E esse sol de justiça, a qual irá resplandecer no dia do juízo, que virá com alegria para os justos, ele trará liberdade. Olha o que diz aí o versículo 2. Qual vai ser a nossa reação quando nos depararmos com Deus, sendo esse sol de justiça para nós, justos, justificados na pessoa de Jesus Cristo? Mas para vós outros que temeis o meu nome, não é para qualquer um, é para aqueles que temem o nome de Deus. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. E como resultado, o que é que vai acontecer? Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver um bezerro saltitando em meio ao campo, quando ele sai do curral com sua mãe, com a vaca. O bezerro saltita porque ele é esperto, e ele ali estava preso, e quando ele se depara com a liberdade, ele começa a saltitar e a correr alegremente. Assim será você, assim seremos nós, no dia do juízo. O dia do juízo será para os justos um dia de alegria, de liberdade plena, a qual estaremos libertos plenamente de qualquer influência do pecado, de qualquer tristeza, de qualquer angústia, de qualquer dor, porque estaremos com Deus, porque estaremos com o próprio Deus. Será um dia de exultação, como diz o hino: exultai, exultai. Quando nós entrarmos na glória. Nesse dia, meus irmãos, será o dia em que nós tomaremos posse da herança que Deus nos reservou. Será o dia em que Deus dará aos seus herdeiros a herança, o galardão, um corpo glorificado, um corpo restaurado, comunhão fiel, sincera, face a face com Deus. Entraremos na casa do Pai, entraremos na Nova Jerusalém. Meus irmãos, esse dia também será um dia em que Deus irá declarar vitória sobre os ímpios, sobre aqueles que nos perseguem. Olha o que diz o versículo 3: pisareis os perversos,
Pisareis os perversos, porque se farão cinzas. Eles serão queimados na fornalha e se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés. Nós não apenas, os justos, não apenas receberão a libertação, mas também um triunfo sobre os nossos inimigos. Os mesmos ímpios que no passado oprimiram os justos, perseguiram, que hoje também perseguem aqueles que servem a Deus, serão destruídos, serão como cinza debaixo dos seus pés. Abram aí 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Meus irmãos, a igreja não apenas entrará no céu, a noiva não apenas encontrará o seu noivo, mas também irá se assentar-se juntamente com Deus para julgar. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Deus, meus irmãos, Deus vai retribuir com justiça os ímpios, aqueles que oprimem o povo de Deus. Versículo 4 e do versículo 4 ao versículo 6. Deus mostra ao povo, mesmo sendo as suas últimas palavras aqui na última audiência, diante do povo de Israel, Deus dá uma oportunidade para o povo se conciliar, para o povo buscar a Ele, para se arrepender. Observe o que diz aí o versículo 4, do versículo 4 ao versículo 6 de Malaquias. Observe o que diz aí. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe prescrevi em Horebe, para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus, ele está dando uma advertência aqui ao povo. Qual é a advertência que ele está dando ao povo? Uma das suas últimas advertências. Para que o povo volte à lei. Para que o povo volte à sua palavra. Para que o povo se atente aos escritos, aos estatutos e juízos que foi dado a Moisés lá no Monte Sinai. Para que o povo obedeça a Ele. Deus está dizendo que devemos nos lembrar do propósito da lei. Qual é o propósito da lei? Nos conduzir a Cristo. A lei nos mostra Jesus Cristo, o nosso Salvador. Como assim a lei lá de Moisés mostra Cristo? Mostra que você é imundo, mostra que você é incapaz de cumprir os mandamentos de Deus, mostra que você é insuficiente nos seus atos para alcançar a salvação. Mas Cristo, homem, cumpriu na carne todos os mandamentos de Deus. E a justiça de Cristo foi imputada em nós.
Esse é o papel da lei. Mostrar que Deus é justo, que o nosso Deus é santo, que o nosso Deus é puro, que Deus tem regras e que nós devemos obedecer. Mas devido ao nosso pecado nós não conseguimos obedecer. Mas houve aquele que veio para nos salvar, e esse cumpriu, que é Jesus Cristo. Devemos também nos lembrar da autoridade da lei. Que Deus foi quem deu a lei a Moisés. Se Ele deu, Ele requer que nós obedeçamos. Essa lei, ela traz também recompensas, estatutos e juízos, como nós vimos aqui no livro do profeta Malaquias, que quando nós obedecemos a Deus, nós temos bênçãos. Quando nós procuramos e nos esforçamos a batalhar na nossa vida cristã, em obediência, nós recebemos bênçãos de Deus. Mas aqueles que vivem uma vida desregrada, vivem uma vida de desobediência a Deus, recebem o quê? Maldição, recebem juízo. Estou me desmanchando aqui em suor, o calor aqui hoje está grande. Mas é bom. Meus irmãos, a única maneira de nos prepararmos para o dia do juízo é nunca se esquecendo da palavra de Deus. Nunca se esquecendo dos seus preceitos, dos seus estatutos. É dando valor à palavra de Deus como um alimento. Assim como você precisa de água todos os dias, você necessita beber água para que você se mantenha vivo com saúde e se alimentar de maneira correta. Você precisa se alimentar da palavra de Deus. Você precisa buscar conhecer a Deus através da palavra e não através do seu achismo, e não através do que você acha. Não, eu vou fazer isso porque Deus vai se agradar. Se não tiver na Bíblia, Deus condena. Deus se agrada daquilo que Ele mesmo colocou para que nós façamos. Nós devemos viver, meus irmãos, de maneira que obedeçamos a palavra. Nós vivemos dias em que o mundo está repleto de analfabetos da Bíblia. Um analfabetismo bíblico. Vivemos num tempo em que a palavra de Deus ela é desprezada. Vivemos num tempo em que a palavra de Deus ela é substituída. Vivemos num tempo em que a palavra de Deus ela é desobedecida. Não podemos nos esquecer da palavra escrita de Deus. Deus, Ele usa os instrumentos a qual Ele estabeleceu para guiar o seu povo. Ele adverte a todos através dos seus instrumentos. Como assim? Observe que ele diz no versículo 5, que ele fala: eis que enviareis o profeta Elias. Assim como Deus enviou o profeta Elias, hoje Ele tem levantado ministros fiéis à sua palavra para guiar o seu povo nos dias atuais. Homens de Deus que têm propagado a palavra de Deus e têm manifestado a mensagem fiel de Deus, advertindo o povo como o profeta Malaquias advertiu no passado, o profeta Elias advertiu no passado, o profeta Elias que restaurou o culto, a qual estava acabado. E observe aqui que
A palavra de Deus, ela dá frutos. Quais são os frutos aqui que nós podemos ver através aqui desse propagador da palavra? O ministro, ele enviará o ministro da palavra, um ministro comissionado, ele diz: eis que enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o que é que ele vai fazer? Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Deus enviou Elias, meus irmãos. Deus enviou Elias, que confrontou a nação de Israel em um tempo de apostasia e chamou a nação de Israel ao arrependimento. Antes do dia do juízo vem o dia da graça, o dia em que o povo de Deus escuta a palavra e se arrepende dos seus pecados. Deus enviou João Batista. Aqui quando ele diz: eis que enviareis o profeta Elias, aqui é João Batista revestido do espírito de Elias, não a reencarnação, mas revestido do testemunho de Elias, revestido do caráter de Elias. Quantos anos de Malaquias até surgir João Batista, um novo propagador da mensagem de Deus? 400 anos a nação de Israel ficou sem ouvir qualquer que seja, nenhum profeta foi levantado por Deus para que escutasse as profecias, a palavra de Deus. Deus, mediante tamanho desprezo que a nação de Israel tinha para com ele, para com seu culto, Deus se silenciou. Deus ficou em silêncio durante 400 anos. Até que ele enviou João Batista para preparar o caminho para a vinda do Messias, o nosso Jesus Cristo, a qual muitos de vocês pensam, que o dia do juízo será apenas um dia. O juízo já começou. Quando Jesus Cristo derramou o seu sangue no madeiro, na cruz do Calvário, ali deu-se início o juízo. E está próximo o fim desses dias de dores, dias de angústia, dia de sofrimento, dia em que o Senhor Jesus Cristo virá para julgar os vivos e os mortos. João Batista é o Elias que veio. Em cada período da história, meus irmãos, Deus enviou mensageiros para chamar o seu povo ao arrependimento. Na Reforma, no século XVI, Elias veio nas palavras de Lutero, Elias veio nas palavras de Calvino, Elias veio na palavra de John Knox. No século XVIII, Elias, ele veio nas palavras de John Wesley, Whitefield, Jonathan Edwards, puritanos. Hoje, Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Deus, para chamar o povo ao arrependimento, mostrando a Jesus Cristo. Meus irmãos, existe um imperativo aqui, existe um imperativo, uma ordem, que Deus dá no versículo 6. Para que haja transformação nas famílias.
Observe o que é que ele diz aí. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. O Evangelho, meus irmãos, começa no lar. O trabalho do Evangelho começa nas famílias. Se o Evangelho não funcionar nos lares, não vai funcionar em lugar nenhum. A mais bela expressão do Evangelho é um lar feliz, onde os pais entendem os filhos e os filhos obedecem aos pais, onde há amor e onde há crescimento no conhecimento de Deus. A transformação do povo de Deus precisa começar na família. Não há igrejas fortes sem ter famílias fortes, sem ter lares fortes. De nada adianta. A volta, se voltar para Deus, implica em você ter um relacionamento amoroso com a sua família. O que quer dizer pais convertidos aos filhos? Pais convertidos aos filhos, eles dão mais valor aos filhos do que às coisas. Eles importam mais com os relacionamentos do que as coisas materiais. Eles ensinam os filhos no caminho que devem andar. Criam os filhos na disciplina. E também admoestam, exortam em Deus. Pais convertidos aos filhos não provocam seus filhos à ira. Amam os filhos incondicionalmente. Temperam e têm temperança na disciplina e no encorajar. Tem comunicação aberta com seus filhos. Perdoam os filhos. E o que são os filhos convertidos aos pais? Obedecem os seus pais no temor do Senhor. Respeitam os pais. Cuidam dos pais. São gratos aos pais. E procuram ser a alegria dos seus pais. E observe que Deus diz que se isso não houver, conversão dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, Ele vai ferir a terra com maldição. Concluindo, meus irmãos, e finalizando, o dia do juízo, meus irmãos, será um dia de trevas e um dia de luz. Será um dia de alegria e um dia de condenação. Só existem dois grupos na humanidade. Não existe distinção de raça, cor, de língua. Só existem dois tipos de seres humanos: os que estão preparados para encontrar a Deus e os que não estão preparados para encontrar a Deus. Os salvos e os perdidos. O dia do juízo será um dia em que haverá a manifestação da justiça de Deus. Deus, pelo povo de Israel, foi acusado de ser omisso. Pelo povo de Israel foi acusado de ser imoral. Pelo povo de Israel foi acusado de ser um Deus injusto. E aqui Deus finaliza, falando ao povo de Israel, depois de tantas acusações que ele sofreu. Ele fala que os ímpios terão a sua devida retribuição pelos seus erros, as suas falhas e as suas desobediências. Os ímpios
que pareciam ter uma vida boa e uma vida próspera, serão destruídos na fornalha quente de Deus, como restolho, como palha, como feno, como galhos secos de uma árvore. Meus irmãos, ai daquele que cai na mão do Deus vivo, diz a palavra de Deus. A balança de Deus, ela não é enganosa. A balança de Deus, ela é justa. O juízo de Deus será implacável contra todos aqueles perversos e zombadores da sua palavra. O juízo de Deus será justo. Justa punição àqueles que têm vivido uma vida de desobediência desregrada a Deus. A verdade triunfará, meus irmãos. O dia do juízo também aponta dois caminhos: o caminho da maldição e o caminho da conversão. Ou, enquanto há tempo, você se converte a Deus, ou você encontrará a maldição, ou você encontrará a condenação. Essa maldição, meus irmãos, já está em curso. O pecado tem enganado a muitos e tem levado muitos ao caminho da maldição. Muitos têm se deleitado no caminho de pecado, no caminho de trevas, no caminho do erro, pensando no agora e não olhando para o futuro, achando que o futuro é a sepultura, achando que o futuro será a morte, apenas a morte e pronto, não terá nada além da morte. Triste engano, ledo engano. Essa maldição, ela será final, ela será completa, ela será irrevogável. Que caminho você vai escolher? Que caminho você quer escolher? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? A vida ou a morte? A bem-aventurança eterna no reino do Senhor ou o juízo eterno? O Antigo Testamento termina dizendo que Jesus vem. E o Novo Testamento começa com a vinda de Jesus. Observe qual é a última palavra do Antigo Testamento: maldição. O Antigo Testamento termina com a maldição para aqueles que são desobedientes. E o Novo Testamento inicia com a graça para aqueles que são remidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, fazendo um breve resumo sobre as 8 pregações que nós tivemos no livro de Malaquias. O que é que esse livro nos falou? O que é que esse livro nos ensinou? O livro de Malaquias fala sobre o culto a Deus. O culto público, o culto solene, que nós hoje estamos aqui cumprindo, mostra a nossa aliança com Deus e a aliança de Deus para conosco, a qual mostra que Deus, através do seu Filho amado Jesus Cristo, reuniu um povo para chamar de seu. E esse povo, através do culto solene, está demonstrando publicamente que confia em um Deus que lhe sustenta, que confia em um Deus que lhe salva, que confia em um Deus, mesmo diante a pior situação, que confia e acredita em um Deus. Nós vivemos pela fé. Também, meus irmãos, o livro de Malaquias nos ensina que devemos cultuar a Deus em toda e qualquer situação.
Observe que o povo de Israel, no tempo de Malaquias, estava deixando de cultuar a Deus de maneira digna. Por quê? Porque eles olhavam para a vida do ímpio e viam o ímpio prosperando, sendo que o ímpio não seguia a Deus e vivia uma vida próspera, uma vida feliz. E eles serviam a Deus e estavam sofrendo perseguições, estavam sofrendo pobreza, estavam sofrendo miséria. Nós devemos cultuar a Deus tanto nas horas boas quanto nas horas ruins. Nós devemos dar glória a Deus em tudo. É muito fácil cultuar a Deus quando tudo vai bem. É muito fácil cultuar a Deus quando tudo está indo conforme aquilo que nós queremos. Mas quando as coisas vão ao contrário, nós esmorecemos. Nós devemos ser diferentes, meus irmãos. Devemos cultuar a Deus em toda e qualquer situação. Também o livro de Malaquias fala que nós devemos adorar e cultuar a Deus da forma que Deus quer, e não da forma que nós queremos. Deus havia designado que o povo deveria levar as ofertas para o templo, as primícias, que deveria levar o melhor cordeiro. E o que era que o povo estava fazendo? Levando animais cegos, animais coxos, animais doentes para serem sacrificados, até mesmo já animais mortos, carniça. Não estavam devolvendo os seus dízimos e suas ofertas. Não estavam agradecendo a Deus naquilo que Deus estava dando a eles. Não estavam devolvendo a Deus em forma de gratidão aquilo que Deus estava dando a eles. Nós devemos adorar a Deus da forma que Deus revelou, da forma que Deus prescreveu. Não devemos inventar coisas novas, coisas mirabolantes. Se quer dançar, faça fora do culto. Se quer fazer teatro, faça fora do culto. Se quer brincar, brinque fora do culto. O culto a Deus é da forma que Ele prescreveu. Também o livro de Malaquias nos ensina que cultuar a Deus, que o culto a Deus e o culto que Ele aceita é de forma apropriada. Como assim de forma apropriada? De forma verdadeira. Não de uma forma hipócrita, não de uma forma falsa, não de uma forma superficial, não de uma forma aparente. Deus conhece o seu pensamento, Deus conhece o seu íntimo. Não adianta você vir sentar na cadeira aqui todo domingo aqui no culto e amém, aleluia, glória a Deus, e lá fora você é um mentiroso, você é um adúltero, você é um ladrão, você é outra pessoa totalmente diferente. Não adianta nada. Nós devemos nos revestir de Deus, nós devemos nos revestir de Cristo e vivermos 24 horas com essa roupa que é Cristo Jesus. Nós devemos refletir Jesus Cristo em nossas vidas durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, durante toda a vida. Aqui na igreja é de um jeito, lá fora é de outro. Devemos cultuar a Deus com a atitude apropriada. Deus quer verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Também o livro de Malaquias nos ensina que devemos dar o melhor. Dê o seu melhor a Deus, não o resto do seu tempo. Ore a Deus constantemente, viva uma vida de oração. Não deixe para orar apenas quando você vai dormir. Você não sabe nem se terminou de orar, você dorme orando. Não venha apenas aos domingos para a igreja. Não faça a obra de Deus apenas aos domingos. Dê o seu melhor, dê a sua primícia. Deus quer de você não os restos, mas sim o seu melhor.
Amar a Deus acima de todas as outras coisas é o primeiro mandamento. A aceitação, meus irmãos, também o livro de Malaquias nos mostra que o nosso culto a Deus só é aceitável se nós temos uma vida moral e espiritual de maneira correta. Se nós vivemos uma vida moral correta, e se nós temos uma vida espiritual verdadeira, esse é o culto aceitável a Deus. Deus não quer saber de sacrifícios. Deus quer sacrifício agradável a Deus é o obedecer, diz a palavra. Sacrifício agradável a Deus é o obedecer. E para finalizar, meus irmãos, nós vimos que no livro de Malaquias, o sangue de Cristo, só através do sangue de Cristo é que o nosso culto a Deus pode ser aceitável. Não adianta você matar bodes, ovelhas, esse tempo já passou. Se ainda vivêssemos nesse tempo, todo o culto aqui seria como, a nossa igreja seria como um açougue, tudo melado de sangue. O sacrifício de Cristo foi suficiente. O sacrifício de Cristo foi suficiente e único para a salvação. Todos aqueles sacrifícios que foram feitos no Antigo Testamento apontavam para Cristo. Era necessário haver sacrifícios de animais. Nós vimos hoje aqui pela manhã, na leitura de Levítico capítulo 4, que eram feitos 4 tipos de sacrifícios: o sacrifício para o erro do sacerdote, o sacrifício para o erro da coletividade do povo, o sacrifício para o erro individual e o sacrifício para o... Eu não estou me recordando agora, mas eram feitos 4 tipos de sacrifícios, 4 tipos de derramamento de sangue. Tudo conforme Deus requeria tinha que ser feito para que o sacrifício fosse aceito e que fosse ali, tivesse remissão dos pecados, tivesse perdão dos pecados. Esse sangue derramado no Antigo Testamento aponta para o sangue de Jesus Cristo que foi derramado por nós que cremos nele. Só através de Cristo é que nós hoje podemos cultuar a Deus de maneira verdadeira. Porque Ele é aquele que morreu em nosso lugar, que cumpriu os mandamentos, obedeceu a Deus até a morte de cruz, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, louvando, bendizendo o nome do nosso Deus Todo-Poderoso. Fiquemos de pé, meus irmãos, e vamos orar finalizando este culto solene a Deus. Que Deus, em sua graça e seu amor, em sua misericórdia, venha com seu Santo Espírito trabalhar em cada coração essa noite. Oremos. Senhor Deus, Pai amado, Deus santo, Deus bendito, Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai amado, te agradecemos por ter nos dado a oportunidade de pregar este livro tão rico, tão poderoso, porque é Tu mesmo, ó Pai, falando ao Teu povo, através do profeta Malaquias. Pai amado, faça com que venhamos ser verdadeiros adoradores, que venhamos Te cultuar de maneira correta, assim como Tu prescreveu na Tua palavra, não com invenções humanas, não com coisas mirabolantes, para que
venha atrair as pessoas pelo entretenimento, mas que venham ser atraídas pela Tua palavra, pelo Teu ensinamento, ó Pai. Pai amado, nós Te agradecemos, Senhor, pelo sangue remidor do Teu Filho amado Jesus Cristo, porque através do sangue do Teu Filho amado Jesus Cristo, somos mais alvos do que a neve. Pai amado, que Tua graça, o Teu amor e a Tua misericórdia venha se renovar a cada dia sobre as nossas vidas. Que nós venhamos fazer a Tua vontade, que nós venhamos nos doar na Tua obra. Que venhamos, Senhor, nos entregar a Ti, confiar em Ti, se alegrar em Ti, Te amar, bendizer o Teu santo nome em toda e qualquer situação. Que venhamos, Senhor, nos conformar com tudo aquilo que Tu nos dá, tanto as coisas boas quanto as provações em nossas vidas. Porque nós sabemos que como filhos Teus, Tu nos disciplina, Tu nos corrige, Tu nos adverte. Continua, Senhor, a cuidar de cada um de nós. Não nos deixe entregue ao nosso coração pecaminoso, ao nosso coração errôneo, ao nosso coração cheio de imundícia. Que o Teu Santo Espírito venha nos revestir com a armadura, com a Tua armadura, como está lá em Efésios. Que venhamos dia após dia Te glorificar em nosso ser, em nossas vidas, em nosso falar, em nosso caminhar, nas coisas mais simples, quer comamos, quer bebamos, que seja para a Tua honra e Tua glória. Ó Senhor, dá-nos uma boa semana, debaixo da Tua proteção. Que venhamos, Senhor, ter desejo de ler a Tua palavra, de orar, bendizer o Teu santo nome, de falar do Teu amor para aqueles que não Te conhecem. Que venhamos ter o desejo de viver uma vida íntegra, zelando pelo nosso nome e pelo Teu nome, dando um bom testemunho de fé. Pai amado, nós Te louvamos, nós Te agradecemos por essa semana que se passou. E Te pedimos que Tu venha, Senhor, a nos proteger de todo acidente, de todo incidente. Nos dê saúde, nos dê, Senhor, nos dê uma semana rica de Tua presença em nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado, nós Te pedimos e Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja com todos. E aqueles que estiveram acompanhando o culto pela transmissão, convidamos a se fazerem presentes todos os domingos aqui na Primeira Igreja Batista Reformada de Campo Maior, que fica localizada na Rua Licinho Fontinelli, no bairro São Luís, ao lado da Unidade Básica de Saúde, aqui do bairro São Luís, município de Campo Maior. Então, que a graça e a paz do nosso Deus estejam com todos. Amém.